Raizen, vamos falar de Raizen, temos informações importantes, a gente vai dar uma analisada principalmente na questão dos custos, né, que a companhia tem, os custos operacionais, falar também da questão dos custos, né, com salários, remuneração, a gente vai ver um relatório importante que a empresa divulga para a gente comentar e ver realmente onde estão ali, né, os gargalos que a empresa poderia diminuir ou reduzir para melhorar principalmente essa eficiência operacional que ela tem nesse momento de dificuldade. A gente vai falar também de um ponto importante que estamos analisando aí, que podemos inclusive fazer uma posição em Raizen, a depender do cenário aí na próxima semana, nos próximos dias e muito mais. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve. Deixa também nos comentários. Estou analisando Thiago Raizen, não estou, não investiria em Raizen ou até investiria, mas eu preciso entender aí de forma mais ampla, né? Abrir uma claridade aí no rumo da companhia. Deixa nos comentários aí. Também deixa o like, tá? Não esquece, o like é importante para esse conteúdo também. Compartilhe o vídeo com outra pessoa aí que deseja também conhecer um pouco mais aqui a respeito de raiz. A gente começa entendendo o que aconteceu recentemente. Tivemos aqui um fundo importante de investimento fazendo uma venda, né, ou diminuindo, reduzindo aqui a posição que ele tinha em raiz. A gente sabe que o cenário da companhia é um cenário complexo, então muitos fundos, principalmente os fundos globais, fundos internacionais, acabam olhando de uma maneira mais cautelosa para a raiz, né? Ela teve reduzido a nota ali de grau, né, de investimento, isso é importante você entender. Então, fundos globais, fundos internacionais, eles olham muito a questão de classificação de risco, né, de uma empresa, não só no Brasil, mas pelo mundo. Então, conforme você vai tendo uma diminuição no grau de investimento, muitos fundos vão reduzindo posição e também vendendo. Aqui foi o caso, né, de um bom fundo que tinha ali participação em Raiz e acabou vendendo recentemente e reduziu a sua participação. A Raizen teve também aqui uma nota, né, da avaliação de uma agência de classificação de risco e ela reduziu, né, a nota de A para C, né, ou seja, uma redução bem significativa. Quando tem isso, importante a gente entender, a redução da nota não é simplesmente algo pontual e algo burocrático, é algo que realmente o mercado olha, principalmente os investidores internacionais, os investidores institucionais e também os grandes fundos de investimento. Então, quando tem uma redução de nota, de A para C, mostra que a companhia está precisando fazer ali, principalmente uma redução do seu custo operacional, reduzir dívidas e assim por diante. Então, fica negativo essa visão e muitos fundos acabam vendendo posição ou entrando vendido na ação porque estão olhando um cenário crítico, tá? Então, Raizen, você tem aqui essa queda, né, nas notas de avaliação de risco aqui da companhia. Olhando na parte da estrutura, a gente sabe que hoje a Shell aqui e a Cosan são as controladoras. A gente já sabe o perfil dela, a gente fala um pouquinho da Shell e já falamos também mais da Cosan, mas o fato é que a Cosan não está disposta a fazer nenhum grande investimento ou grande aporte ou capitalização na Raízen, né? Isso porque a Cosan é a controladora hoje, ali tem no seu conselho de administração o próprio controlador que faz ali a gestão da companhia. Então, mesmo a Cosan sendo hoje a gestora direta da parte da comissão ali, também da diretoria, enfim, do conselho de administração, ele não está muito disposto a fazer grandes aportes aqui em raiz. Então, sobraria para a Shell, que eu vejo mais preparada, principalmente quando você fala do cenário global, né, para colocar a Raizen em um patamar, não que a Raizen não seja hoje, mas melhorar a visibilidade da Raizen internacionalmente. Então a Shell eu vejo mais capacitada do que a Cosan para esse modelo de negócio aqui, que é a Raizen. E fora isso, tem, recentemente a gente falou do BTG e surgiu também uma nova hipótese, né, uma especulação, a gente vai falar um pouquinho do grupo JF, que poderia também entrar aí como sócio ou até mesmo como um dos controladores na Raizen, tá? Então, é um cenário que o mercado acaba estudando, apesar de não ser nada oficial, existe as especulações que a gente vai compreender e pode ser um novo caminho aí para a Raizen abrir mais visibilidade, também reduzir
as dívidas, né? Reduzir o custo. A gente vai dar uma olhadinha ali no relatório, que eu separei alguns slides importantes que a empresa divulga para a gente ver aonde está realmente as falhas da companhia nos custos que ela tem hoje, principalmente da sua operação. Seguindo aqui, a gente começa já a entender um pouquinho aqui da parte contábil relacionada à companhia. Ela divulgou o fechamento, né, que foi finalizado no dia 31 de dezembro do ano passado agora, então ela realizou ali o desempenho financeiro e tem aqui também a parte contábil. A gente vai dar uma olhada em alguns números importantes. Primeiro aqui, temos aqui essa parte consolidada, que eu vou olhar mais no detalhe, né, para a gente entender o consolidado, que foi o fechamento de abril a dezembro agora de 2025. Primeiro, você tem uma queda aqui nas vendas brutas, ó, saiu de 211 bi para 188 bilhões. Então tem uma queda nas vendas, né, de produtos, serviços que a companhia comercializa, tem uma queda bem significativa. O que chama atenção aqui muito da Raizen, né, e aí a gente vai aqui fazer um comentário, se você quiser também deixar no comentário aí se você acredita que exista uma dificuldade nessa parte de eficiência da Raizen por causa do controlador atual, que é a Cosan, que está mais diretamente na operação. A Shell, apesar de estar é uma parte mais ali institucional, mas quem está no dia a dia ali da operação é realmente a Cosan. Então você já deixa nos comentários se a Cosan está falhando aí. Eu vejo algumas falhas que a gente vai analisar aqui também nesse conteúdo. Então você tem aqui, ó, as quedas nas vendas brutas, né? Caiu bastante aqui, de 211 para 188 bilhões de reais aqui. Outro ponto que chama atenção também é a parte aqui do ativo, né? Mesma parte aqui, ó, o consolidado que a gente vai dar uma olhada até o fechamento do dia 31 de dezembro. Aqui você tem os caixas, ó, equivalentes, saiu de 21 bi para 16 bilhões aqui. Aqui que é importante a gente entender, o caixa da companhia, apesar de ser um caixa, você fala, nossa, Thiago, a empresa tem 16 bilhões ali em caixa e equivalente. Só que esse caixa aqui, quando você olha ali nos detalhes, ele já está praticamente todo comprometido com a operação ali, com o capital de giro que ela precisa ter no seu dia a dia, ou seja, pagar fornecedor, pagar colaborador, enfim, fazer os pagamentos de juros de dívida. Então, isso aqui parece ser algo grande para a companhia, 16 bi de caixa, mas já está tudo comprometido já nos próximos meses, por isso que ela precisa fazer mais dinheiro, precisa ter capitalização, ou seja, alguém ali precisa colocar dinheiro na companhia para ela conduzir o próximo ano fiscal agora 2026 e também 2027. O que chama atenção aqui na companhia é a parte tributária, né? Temos muitos tributos envolvendo esse segmento, aí já é não só o governo federal, mas também estadual, vários tributos aí que acabam aumentando, né, o custo da companhia. Então você tem uma carga tributária alta dentro desse segmento, tá? Os ativos biológicos também, que são ali os canaviais, as plantações, eles demandam ali a cada ano safra, né, você fazer revisões, então você tem perdas, quem lembra aí recentemente aqueles incêndios, né, que teve nos canaviais, então tudo isso gera perda para a companhia, além ali da parte dos juros de dívida que vem aumentando, né, conforme você vai aumentando a sua dívida bruta, o seu montante, a dívida líquida vai aumentando os juros de dívida, então isso é um agravamento também aqui, esses aumentos dentro, e são aumentos recorrentes, tá? Não tem como falar, vai só acontecer esse mês, praticamente todo trimestre vai ter essas questões para a gente avaliar também. Seguindo aqui, nós temos agora os tributos, ó, a recuperar. Então, aqui a parte tributária é algo importante nesse segmento, né? É um segmento que move o país, combustível, né? Energia, enfim, e o governo acaba elevando muito as tributações, ó, PIS, ICMS, o IVA. Então, tem tributos para todo lado aqui, que penaliza muito esse segmento aqui, ó, 13 bilhões aqui de tributos, depois ela diz que vai recuperar alguns aqui, mas são valores baixos também. O fato é que a receita, por mais bilionária que seja, né, aqui os tributos pegam boa parte também. Agora, o que é importante a gente entender é a remuneração, né? Temos aqui, ó, diretores e membros do conselho de administração, que seria praticamente ali o alto escalão da companhia da Raiz. Volto a repetir, hoje quem está no controle ali operacional do dia a dia é a Cosan, então tem membros ali da Cosan, indicações da Cosan, enfim, então auditores também independentes, tem ali o conselho fiscal, então hoje quando você fala quem que está gerenciando, Thiago, a Raizen no dia a dia ali, é a Cosan, né? A Cosan que está ali no dia a dia, o que não está agradando muito principalmente os grandes investidores, tá? Então aqui é a remuneração
dos membros ali da diretoria e do conselho de administração. Nós temos aqui, ó, fechamento, abril e dezembro de 2025 aumentou, né? Tá aqui, ó, remuneração regular, né? Que seria ali os salários mais fixos, né? A parte regular aumentou, né? Saiu de 68 milhões para 103 milhões de reais. Então você tem um aumento muito acima, né, da inflação. A inflação, se a gente pegar no período aí de um ano para cá, vamos colocar aí, 5%, né? Quanto que é o aumento aí do seu salário? Deixa nos comentários. Você que é aposentado também, você que é CLT, o aumento não foi mais de 10%, né? Então aqui você tem, ó, só de 68 milhões para 103 milhões dá muito mais de 10%, né? Então você tem um aumento, né, bem significativo na remuneração aí regular ou fixa dos membros aqui do conselho, né, de administração e diretoria. Por sua vez, aqui o bônus, né, tá aqui, ó, bônus e outras remunerações variáveis que deve ser por desempenho, né? Ah, bateu meta ali, atingiu tais indicadores, eles ganham algum bônus, também caiu, né, de 63 milhões para 16 milhões de reais. Mas teve a compensação aqui em cima, apesar da queda do bônus, o fixo aqui, né, a parte regular aumentou bastante dos membros aqui da diretoria. E o programa baseado também no pagamento de ações, né, quem é diretor, ou seja, tem um programa ali de incentivo, você ganha ações, a empresa dá ali uma quantidade de ações, ficou na faixa aqui de 13 milhões de reais. Olhando aqui de forma geral, né, o total aqui da remuneração deu uma até diminuída, saiu de 155 milhões para 133 milhões aqui, muito em razão ali da queda do bônus, né, que teve o ano fiscal 2024. Então tá aqui o cenário da parte da diretoria, né, remuneração. Foi um pedido também de alguns inscritos, né? A gente fez algum conteúdo recente de Raizen e eles pediram para a gente falar um pouquinho mais dessa parte dos custos, né, interno da companhia. A gente pegou aqui alguns slides importantes para você compreender. Seguindo aqui, nós temos também a outra parte também consolidada que a gente vai olhar um pouco mais, ó, que é a parte do passivo, né, o ativo da companhia. Aqui o que chama atenção é os fornecedores, né, quase 10 bilhões aqui, ó, saiu de 12, deu uma reduzida, 9,2 bilhões são só com fornecedores, tá? Então realmente teria que entender quem são esses fornecedores, o que que eles fazem para a Raizen, quais são os serviços, né, que eles prestam para a companhia, porque, sinceramente, né, você pagar 10 bilhões aí para fornecedores, tem que entender a eficiência, né? Porque às vezes tem serviços ali que você pode fazer ou pode até reduzir que não vai impactar na sua operação. E nesse momento de dificuldade da companhia, dívidas, juros, o mercado penalizando, você tem que olhar no detalhe, né? E cabe novamente a Cosan, que é ali quem está no dia a dia na avaliação aqui da Raizen, né? Outra parte também que chama muita atenção aqui é os empréstimos, né? Aqui, ó, empréstimos e financiamentos da companhia saiu de 4 bilhões para 8 bilhões, ou seja, aqui está incluído também aqui juros de dívida, então, ou seja, dobrou, né? Praticamente quase dobrou aqui a parte dos empréstimos e financiamentos que a companhia tem. Então, tudo isso acaba aumentando o custo, né, da empresa no dia a dia, e isso pesa muito para quem é hoje o investidor, que você viu ali, as ações vêm desabando, vêm caindo forte devido a todo esse cenário aqui de raiz. Seguindo aqui, a gente fala agora de uma notícia, né, não é algo oficial, mas o grupo JF pode ser, né, ou poderia ser o sócio de Raizen, né? E deixa nos comentários, você conhece esse grupo aqui, JF, a gente vai falar um pouquinho deles aqui. Você acha que na sua análise, na sua visão, como acionista de Raizen, ou não, o Thiago não tem Raizen, mas eu tenho uma opinião sobre esse grupo JF. Você acha que vale a pena eles entrarem como sócios ali da Raizen, né? Colocarem talvez um dinheiro, um aporte ali? Deixa nos comentários para a gente analisar. Aqui são possibilidades, tá? Não é nada oficial, mas é o que o mercado, alguns estão comentando aí, que o grupo JF poderia também fazer parte como sócio de Raizen. Conhecendo aqui um pouquinho da estrutura, né? Então a gente viu ali ó, que Cosan e Shell são ali hoje os controladores, eles estão buscando essa mudança no perfil da dívida e pode entrar mais um sócio ou mais um controlador ali, ou mais um acionista de referência, que seria ali ou o BTG, que já demonstrou interesse, ou teria aqui também o grupo JF, que é dos irmãos Batista ali, né? Que são um grupo bem forte, tem diversas marcas, eles diversificaram muito o seu portfólio, né? Então cresceram bastante,
dentro desse segmento aí, principalmente do agro, eles têm algumas empresas, né? Fora isso, tem outros segmentos. Então, deixa nos comentários, valeria a pena hoje esse grupo JF aqui fazer parte da Raiz? Deixa aí nos comentários qual que é a sua visão sobre esse tema. Seguindo aqui, falar um pouquinho do grupo JF, né? É um dos maiores grupos, não só no Brasil, mas também tem participações em outros países, né? Tem diversas marcas conhecidas, você deve consumir ou ter produtos com certeza de alguma delas. Aqui para a gente entender, tem a Âmbar Energia, que foi aí recentemente uma aquisição do grupo, geração, distribuição, comercialização, soluções de energia, o Banco Original, tem alguns fundos aqui também, Canal Rural, né, uma parte de plataforma, né, de divulgação de conteúdo. Tem o Eldorado, que é a parte de celulose também, importante, né, no segmento global aqui. JBS aqui, tem a Flora aqui também, segmento de cosmético, limpeza. Então você vê que é bem diversificado aqui o grupo JF. E aqui JBS, né, gigante de proteína. Tem aqui a parte também aqui, crescimento, né, de alguns minérios, né, algumas partes interessantes de minério que eles investem. PicPay também, que é a fintech ali de pagamentos, né, soluções, a parte financeira. Então você vê que é bem diversificado aqui o grupo JF. E o mercado fica, né, fazendo as perguntas. Será que esse grupo aqui não faria algo diferente em raiz? Não seria ali uma nova visão de crescimento, né, da empresa, um novo patamar, né? Importante a gente estar sempre analisando. E para finalizar, olhar aqui o cenário hoje do gráfico, né, da companhia, bateu aí recentemente, 60 centavos, né, realmente é o fundo dela, as mínimas que ela atingiu, que chama muita atenção nos últimos dias, né, você tem aqui o aluguel de ações aumentando e um fluxo de vendidos maior, né, o que possibilita ela chegar aqui, nos 50 centavos, tá, que seria o nosso alvo ali como investidor. No momento não temos, né, Raizen na carteira, mas a gente poderia comprar aqui, 50 centavos, você vê que vai ser próximo fundo da companhia. Então, dos 60 centavos, ela pode buscar aqui, 50 centavos aqui no cantinho, no finalzinho aqui, do lado direito, você tem, 50 centavos, que seria o nosso alvo, tá? Que a gente poderia até comprar a Raizen, tá? Isso mesmo, né? Parece que é algo não muito interessante, né, para todos os investidores, tem outras ações aí, enfim, no mercado, mas a gente entende que a Raizen tem um grande potencial. É claro que o cenário atual faz preço, né? Principalmente o preço aí da companhia. E quando você tem grandes fundos vendendo, você tem ali uma queda mais acentuada aqui na companhia. Então, o próximo alvo aqui que a gente poderia analisar uma compra, né? Uma posição em raiz seria aqui embaixo, 50 centavos que ela deve buscar se manter, né? Esses níveis aqui, de aluguel de ações e também um percentual maior de vendidos na companhia. Então falamos nesse conteúdo de raiz, né? Importantes informações. Lembrando que antes de você investir em raiz, tem que entender tudo isso que nós falamos, né? O cenário da companhia é um cenário cauteloso, é um cenário crítico do ponto de vista financeiro. A empresa precisa de dinheiro, precisa de capitalização dos controladores. A Cosan já demonstrou ali que não vai fazer grandes aportes, está ali no meio termo, né? Está em cima do muro. Temos a Shell que falou assim: eu vou botar grana, vou investir na companhia, que vejo ali um futuro para a empresa. A Shell, inclusive, pode colocar a raiz em patamares globais muito mais interessantes. E temos aí o BTG, que a gente falou recente, que poderia ali aportar mais de 5 bilhões. Tem o grupo JF, que poderia ser uma alternativa também ali do ponto de vista de visibilidade, de modelo de negócio e também de eficiência, né? A gente sabe que hoje você viu ali os custos muito elevados de Raizen pressionam o resultado final da companhia. Surgindo novidades de Raizen, informamos para você que acompanha o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já vai lá, se inscreve, deixa o like, deixa os comentários. Nos encontramos nos próximos conteúdos. Abraço!